hoje, com essa quantidade de estímulos que tem, é mais difícil hoje você ir para a leitura do que era antigamente. É mais difícil, mas meu ponto todo, e aí eu escutei alguém falar desse triângulo que eu não lembro quem, e eu não sei se vou falar certo, mas que eu vou falar o que eu lembro dele, que é assim, você fala assim, eu limito o tempo de tela, Uhum. então você não tem o que fazer. O que acontece? Ócio. Vai encher o saco. A criança não vai ficar no ócio o tempo todo. Ela vai arrumar algo para fazer. Isso a minha esposa é muito da arte. Não, E aí... é que é difícil, Conrado. É difícil, meu ponto é, mas não é impossível. Vai ser chato pro pai. Não, eu sei, só que tem... Não, tem isso também, mas eu tô falando assim, tem que tomar muito cuidado para você também não criar uma... Mas puta, o dia tem 15, 16 horas úteis. Ele pode ficar 4 na tela, 5 na tela. É tempo pra caceta, tem mais 9. Porque eu vejo, assim, cara, Não, meus filhos... Eu sou super meus a favor, filhos, só que acho que tem que tomar cuidado, não, cara. meus filhos não... pintam pra caramba. Adoram, gastam tempo fazendo isso. Minha filha ontem virou pra mim e falou assim, Alice, falou assim, pai, imprime isso daqui. Isso daqui, cara, eu vou te mostrar Imprime aqui 3D? que era. Não, ela que trouxe o 3D de volta. Não, mas a Alice, ela mandou uns prints uns prints, ó, isso aqui, ó. Dá pra ver aqui, não? Daqui, Não ó. dá. Peraí. Ela me mandou, são uns prints de uns Peraí, desenhos fotos. feitos à mão. Mostra. E aí, ó, uns prints de um desenho feito à mão. Tá vendo? Tá pegando aí? Tá longe esse. Ó, pega esse aqui, peraí. Pega esse aqui. É porque esse é o mais legal. Pronto. E daí ela falou, pai, imprime, né? Imprime PB. Aí ela pegou esse último aí, o que ela fez? Ela pegou aquele pato grande, pintou, pegou os acessórios todos, imprimiu, recortou, pintou e ficou brincando de colocar. Ela tem 10 anos e meio. Tem iPad, tem iPhone. A questão é que teve um momento onde ela estava proibida de acessar e ele extravasou essa necessidade por outras coisas. E tem muito livro muito legal. Eles são em uma coleção que eu nem lembro. Então, o meu lance, assim, eu acho que a conexão com o criativo... Eu só tô tendo esses cuidados todos, porque assim, nos últimos 2 anos, eu comecei a trabalhar com uma variedade de público tão grande que quando eu falo para algumas pessoas que tem que ter, sabe, às vezes tem um exagero. Eu diria a mesma coisa que eu falo assim, não deixe meu filho acessar a tela, eu teria a mesma preocupação. Você entende? A mesma preocupação. Fora que tem uma outra coisa também, que é o seguinte, você falou de analfabetismo funcional, mas hoje eu percebo que tem um analfabetismo de vídeo. As pessoas estão vendo você falar e a leitura do que elas fazem, a interpretação do que elas fazem, do que você está falando, ela vai para um lado que é absolutamente radical do que você está falando, entendeu? É a mesma coisa. Eu muito te entendo. Assim, eu vou dar um exemplo. Parte do desenho, eles podem usar o iPad quanto eles quiserem para desenhar. E, cara, eles baixam aplicativos e eles já sacaram desenhar em camada. Mas é isso, para eles isso é muito natural, né? Ah. Então, assim, o meu ponto todo, só pra gente matar o papo do Marco da escola e começar para ir agora, né? O papo da escola é esse, as escolas que têm um papel, mas acho que os pais, as mães, os avós, os responsáveis, a sociedade organizada de alguma maneira, tem um outro papel nesse estímulo de oferecer, é o Life-Wide mesmo, de oferecer caminhos para as crianças, que seja por animais, que assim, tem tanta coisa, entender o mundo e fazer a criança saber lidar com o ócio dela. Sim. Porque sabe quem que eu li ontem? Eu escrevi um artigo, acho que sai semana que vem. Que eu fiz eu tô relançando minha newsletter. Fiz uma newsletter pro livro, aí eu parei. Eu tô com vontade de fazer de novo. lifelonglearners.cc. Vai se cadastra na newsletter lá. Mas nas redes todas eu vou divulgar também. Mas eu tô falando basicamente, eu falei, cara, eu comecei a me sentir mal de tempo de rede social. E sabe um livro que eu fiz? Você lembra do The Shallows, do Nicholas Carr? Que faz o que a internet está fazendo com o seu cérebro? Eu falei, cara, deixa eu passar um pouco nesse livro. E ele escreveu o livro, sabe, quando em 2010, antes do Instagram, iPhone 3, internet era uma droga.
Então, assim, eu tenho uma preocupação porque a capacidade de gerar adição das redes sociais, eu sou pego o tempo todo. Posso uma coisa que me pega, que eu não tenho aplicativo aqui? TikTok. Eu ensinei o algoritmo a trazer as coisas que eu gosto, que é comédia, que são as coisas makers. Uhum. Cara, esse cara, ele começou... O que ele ofereceu para um homem de 50 anos? Soft porn. Mulheres se trocando e não sei o que. E, cara, honestamente... Eu acho que o Diego tem um pouco mais de experiência nisso. Eu tava assustado, eu instalei para ver o que eu passei 5 vezes a página e falei, pelo amor de Deus, a juventude tá perdida. É isso. Mas, cara, eu ensinei o algoritmo a trazer as coisas que eu gosto. E, cara, isso me rouba 50 minutos assim. Eu falei, desinstalei. Eu tenho minhas regras também. Por exemplo, TikTok, eu me policio muito. Não é impressionante a capacidade de te roubar tempo? É os short vídeos, né? É muito impressionante, porque assim, é muito próximo, né? E eu outro dia eu tava comentando de jogo aqui, né? E eu não jogo jogos que não tem fim. Só jogo que tem história. Entendi. Aí pode ser que eu fique numa loucura durante 2, 3 meses, mas acabou. Fortnite não. Não, eu não jogo jogo que não tem fim. Jogo, brinco, experimentar, conhecer, mas jogar mesmo, não, cara. Não, porque senão, cara, eu tenho que saber qual que é o meu primeiro copo. Por exemplo, jogar Fortnite eu acho uma puta experiência de aprendizado para uma criança. Dentro do controle de... Sim. Eu acho entender a lógica do jogo. No livro eu falo isso. Tem um livro que chama The New Learning Culture, que é de um cara que chama John C. Brown, que é o sócio John Hagel, que é professor lá na Singularity. Sócio, parceiro, sei lá. E ele fala... Principalmente esses de sandbox, né? Roblox e Minecraft. Mas mesmo, ele fala de League of Legends. Sim. Fala assim, cara, imagina... É que muitos desses daí, você tem toda uma lógica de marketplace por trás, tem muita coisa legal. Não é só a mecânica do jogo em si, sabe? E aí posso falar o aprendizado ao longo da vida pro pai? Quando teu filho fala assim, eu quero $14 para comprar uma skin. Você não consegue ver valor nisso. Por isso que eu falo do exemplo do melhor cliente é o que tem filho. Quando você vai falar de NFT, uma das partes mais difíceis de entender é a virtualização da coisa. Como é que algo que não existe em átomos tem valor? Não, assim, tem coisa... E a hora que ele entende, vê o filho dele querendo skin, ou a filha querendo comprar um skin, uma roupinha... Skin, pra quem não sabe, é a roupa ou o movimento ou a dança. Não, tem tudo. Ou pode ser minigame, pode ser um asset qualquer, pode ser um... Pra mim tem uma louca assim, o João fala assim, pô, que legal, olha a dança que ele faz quando ele ganha, mas por que você faz um jogo com a dança? Eu danço. Eu mato alguém, eu dou uma dançada, eu pago $14 ou $25. E assim, eu boto limite onde eu acho que tem que botar limite, mas eu abro também para entender. Eu não estou entendendo isso e tá tudo bem. Conrado, uma pergunta. Isso também não é uma reação às crianças não terem mais aqueles amigos de rua, não poderem mais sair, elas entram num grupinho de amigos, vão jogar o Fortnite junto com elas vão interagir com outras turmas e vão como se fosse uma brincadeira de polícia e ladrão do bairro, e isso, a diferença de ter mais gente envolvida é que torna o aspecto social e por isso mais importante, mais gerador de emoções fortes. Se eles não têm muita opção, não é meio que a válvula de escape deles, do mesmo jeito que o Zoom foi para dar aula, é o jeito que tem para a criança hoje socializar. Você está falando hoje por causa da pandemia ou hoje no século XXI? Geração do prédio, que cresceu, que alguns prédios, lógico, tinham espaço para a criança brincar, mas a maioria deles não tem esse espaço. Não é meio que a saída que a criança tem? Eu não sei, eu realmente não sei, pensando em mundo, ou em Brasil todo, se a brincadeira de rua, a brincadeira do prédio acabou. A impressão que eu tenho, assim, se substituir eu acho que é um problema, mas acho que é um problema, assim, é melhor tá com uma galera no Fortnite jogando que tá sozinho. Por exemplo, o tempo dos meus filhos. Mas acho e eles já sacaram, eles já hackearam o sistema. Se eles falam assim, tô aqui no Roblox com 6 amigos, cara, eu vou ter dificuldade de mandar ele parar. Mas são amigos que ele conheceu na escola. Então eu acho assim, se for a mais... Então, mas você posso falar um negócio? Acho que talvez tenha uma leitura, e novamente, eu acho que tem o valor do presencial, sim, né? De você, assim, para começar, a natureza, né? É um dos exemplos.
o lado físico, andar de bicicleta, acho que tem, eu não tô falando que é igual, mas tem uma leitura enviesada nossa de não entender que é a amizade do mesmo jeito. Também é. E talvez algumas pessoas mais velhas percebam isso, assim, eu tenho muitos amigos de verdade, amigo que eu falo todo dia, e alguns deles eu nunca conheci pessoalmente. Tem situações muito esquisitas, cara, de você encontrar um cara que você fala todo dia e você não sabe se você dá um abraço, se dá um beijo, se dá uma aperto de mão. Que você nunca teve com ele. 70% da minha empresa, da Nove, é uma comunidade, tem um formato, se quiser depois engenharia. Um formato totalmente diferente de uma entidade. Assim. Ela tem um sócio, tem sócios, tem fundadores, mas é uma galera, a gente definiu as regras juntos. 70% deles eu nunca vi na vida, presencialmente. Só como a gente faz, tá 1 ano e meio fazendo check-in e check-out, toda fucking reunião, como é que você tá? Eu acho que eu conheço mais do que a galera que eu trabalhava ali na correria do dia a dia. Sim. Então assim, eu acho que não é substituto. Eu acho que se você ficar... Eu acho problemático ficar só num mundo absolutamente fechado online. Também, ideal, principalmente com quando a gente fala de certeza. empresa, Ideal. nós vamos entrar nisso também, tá? Mas pensando em criança, eu acho problema. Mas hoje em dia, eu acho que se você... foi uma discussão que eu tive com a minha esposa. Precisa comprar um PlayStation. Eles precisam sacar a lógica do jogo é importante. E aí eu vejo a diferença de 9 para 12. Eu não sei se é estilo ou não, mas a de 12 é menos conectada no Fortnite. É uma escadinha contrária. O de 9 sabe mais que os 10 pode ser perfil. Pode ser perfil. Mas tem uma pergunta que respondendo ainda ao Marco, que é aí por onde eu começo. Eu acho que tem três questões do que a gente chama de autoimagem de aprendiz. A gente precisa mudar e sacar. A primeira é, você não é estudante. Estudante estudava para tirar nota e esperava que alguém definisse. Cara, quem disse que a melhor maneira de aprender história é terça e quinta, das 7 às 8h10, que só estava lá por um motivo puramente logístico. Tava 7 que alguém precisava ocupar a sala 1. É que para começar é um período de as crianças precisam dormir, é péssimo você acordar cedo, mas Então assim, você não é um estudante. sem entrar ainda do que é ensinado de história não faz mais sentido hoje. Mil críticas a esse processo, mas o jogo que você vai jogar agora não é o jogo da escola. E quando a gente tem uma necessidade de aprendizado, a gente vai para a escola. A segunda coisa é, você é autodirigido. A minha pesquisa de doutorado, eu usei uma pesquisa, um protocolo de pesquisa usado no mundo inteiro. E os resultados são parecidos. A grande maioria das pessoas, 80 e tantos %, varia de 70 a 90, tem uma tendência à autodireção. Elas preferem conduzir o próprio processo de aprendizado. E 100% das pessoas tiveram experiência com o processo de aprendizado autodirigido. Então você consegue... A terceira coisa que atrapalha a segunda é o aprendizado acontece principalmente no ambiente informal. Então você ir descobrir um molinete novo e conversar com o cara da loja e pegar uma isca artificial e aí quando você tá lá no pesqueiro, sei lá, ou tá no mar, Tudo bem, esse processo todo... Eu acho super legal o que você está falando, tá? E concordo, mas posso fazer o contra aqui? Pode. Você trabalha muito com empresa. Quem te paga hoje são as empresas. Sim. Quando você fala isso para um CEO, ele não fica olhando para sua cara e Não. fala assim, que caralho, Não molinete, esse fica. cara tá falando de Não fica. pescar, de... Não fica. Os caras eles já entendem isso? Cara, não? e pra você ter uma ideia, a minha empresa não faz treinamento nenhum. Assim, é radical. Nenhum. Eu quero fazer um treinamento. Tem um monte, empresas Você boas. Na empresa antiga você vivia disso. Vivia de treinamento. Eu brinco, olha, minha casa, este patrimônio foi construído. E assim, eu fui radical. Um team building abraçando com árvore. Mas eu nunca abracei árvore, não. Preciso me defender em relação a isso. Eu sempre fui crítico ao hugtreesismo. Tô de sacaneando. Mas, e assim, e a gente, por outro lado, há 10 anos, fala muito da importância da transferência do aprendizado. Porque você sai de um treinamento devendo para a empresa. Então, assim, a Nove, a gente é um estúdio, porque é pequeno e vai continuar pequeno, de cultura de aprendizagem. É criar um ambiente para as pessoas sacarem exatamente isso que eu estou falando.